O som mais alto num casamento de luxo não é a marcha nupcial, não é o estouro do champanhe francês e nem os aplausos dos 300 convidados da alta sociedade. O som mais alto é o silêncio. Aquele silêncio gélido, absoluto e aterrorizante que acontece quando a máscara da perfeição cai no chão e se estilhaça em 1000 pedaços. Foi exatamente esse silêncio que tomou conta do Palácio de Cristal, o salão de festas mais caro da cidade, às 20h45 de um sábado. No altar, Rafael, o noivo, um herdeiro milionário que todos achavam ser apenas um playboy superficial, segurava o microfone. A mão dele tremia, não de emoção, mas de uma fúria contida. Na frente dele, Camila, a noiva, a influenciadora digital com 2 milhões de seguidores. Chorava. Mas não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de quem vê seu império de mentiras desmoronar ao vivo. E na porta do salão, barrado pelos seguranças como se fosse um criminoso, estava um senhor de 65 anos, seu José. Ele vestia um terno bege, 2 números maior que ele, comprado em um brechó. Ele segurava uma caixinha de veludo suja de graxa das bordas. Rafael olhou para a noiva, depois olhou para aquele senhor humilde na porta e disse no microfone a frase que custou R$500.000. Apaguem as luzes, desliguem a música, porque hoje não vai ter casamento. Hoje nós vamos assistir a um funeral, o funeral da sua decência, Camila. Mas para você entender como chegamos a esse momento devastador, onde um sim virou um nunca, precisamos voltar 48 horas. Precisamos ir para um lugar onde não existe luxo, nem glamour. Apenas calos nas mãos e um coração cheio de esperança que estava prestes a ser pisoteado. Quinta-feira, periferia da cidade. A oficina mecânica do seu José era conhecida pelo bairro todo. Não porque era moderna, mas porque José era o tipo de homem que consertava o carro de quem não podia pagar e dizia: "Depois o senhor me acerta." Ele estava embaixo de um Fusca velho, com o rosto manchado de óleo, quando o carteiro passou. José limpou as mãos na estopa, o coração acelerado. Ele esperava aquela carta há meses. O casamento da única filha, Camila, seria no sábado. Camila tinha saído de casa aos 18 anos. Disse que queria vencer na vida. Ela venceu. Virou modelo, depois influenciadora. Começou a namorar Rafael, herdeiro de uma rede de hotéis. Aos poucos, as visitas de Camila diminuíram. Depois, as ligações. Nos últimos 2 anos, José só via a sua filha pela tela trincada do seu celular nas redes sociais. Ele via as viagens, as roupas de marca, os jantares caros. Ele curtia todas as fotos. Comentava em todas: "Deus te abençoe, minha princesa." Ela nunca respondia. José pegou a correspondência. Contas, folheto de mercado, nenhum envelope dourado, nenhum convite. Ele sentou no pneu velho que usava como banco. Os olhos dele encheram de água. "Deve ter extraviado", ele sussurrou para si mesmo, com a voz embargada. "O correio por aqui é ruim. Ela não esqueceria. Ela é minha menina. Eu vendi a minha moto para pagar a faculdade dela. Ela não esqueceria." A negação é o escudo dos corações bondosos. José se levantou. Ele decidiu que não precisava de papel. Ele era o pai. O pai não precisa de convite para ver a filha ser feliz. Ele foi até o fundo da oficina, abriu uma lata de metal enferrujada onde guardava suas economias. Havia notas amassadas de 10, 20, 50 reais. Dinheiro de troca de óleo, de remendo de pneu. Ele contou. 400 reais. Dá pro terno, ele pensou. E dá pro presente. O presente não era algo comprado. Era algo que ele guardava há 20 anos. Um colar simples, de ouro fino, com um pendente de coração, que pertenceu à mãe da Camila, falecida quando a menina tinha apenas 5 anos. José poliu aquele colar com a flanela mais limpa que tinha, até o ouro brilhar mais que o sol. Ele não sabia, mas aquele brilho seria a única luz que ele carregaria para a escuridão que o esperava. Enquanto José contava moedas, do outro lado da cidade, em uma cobertura duplex, o clima era outro. Camila estava em uma prova de vestido. O tecido era a renda francesa,
bordado com cristais Swarovski. Custava R$ 30.000. Ao lado dela, a cerimonialista anotava freneticamente em um tablet. Camila, querida, confirmamos os 300 convidados. O Rafael insistiu em convidar alguns funcionários antigos da empresa do pai dele, mas eu coloquei eles nas mesas do fundo, perto da cozinha, para não atrapalhar as fotos. Camila se olhou no espelho. Ela era linda, mas seus olhos eram frios. Ótimo, eu não quero gente feia aparecendo nos meus stories. Esse casamento vai ser capa da revista Caras. Tem que ser perfeito, esteticamente impecável. A cerimonialista hesitou. E o seu lado da família? Ainda não recebemos confirmação do seu pai. O convite dele, bem, você disse que entregaria pessoalmente, lembra? Camila travou. Ela alisou o vestido, disfarçando o nervosismo com arrogância. Ah, o meu pai, ele não vem. Ele está doente, muito debilitado, não pode viajar. Melhor assim, ele ficaria incomodado. Sabe como é gente simples, não sabe usar os talheres, falar alto, ia ser um desastre. Era mentira. Uma mentira cruel e calculada. Camila não entregou o convite porque tinha vergonha. Vergonha das mãos sujas de graxa que pagaram a faculdade dela. Vergonha do português errado do homem que lhe ensinou a falar. Vergonha da simplicidade que foi o alicerce do seu luxo. Ela olhou para o próprio reflexo e acreditou na mentira. Ela se convenceu de que estava poupando o pai do constrangimento. Mas a verdade é que ela estava poupando a si mesma da realidade. Ela queria apagar o passado. O que Camila não sabia é que o passado estava pegando um ônibus lotado naquele exato momento, decidido a abençoá-la. Sábado, dia do casamento. José acordou às 5 da manhã. Ele tomou um banho demorado, esfregando a pele com bucha vegetal para tentar tirar qualquer resquício de óleo de motor. Ele cortou as unhas rente aos dedos. Fez a barba, cortando o queixo de tão nervoso que ele estava. Ele vestiu o terno bege que comprou no brechó. As mangas cobriam metade das mãos e a calça sobrava no calcanhar. Mas ele se sentiu um rei. Ele se sentiu digno de entrar na igreja com a sua princesa. Ele pegou 3 ônibus para chegar no bairro Nobre. Durante a viagem, ele segurava a caixinha de veludo contra o peito como se fosse um escudo. As pessoas no ônibus olhavam para ele. Um senhor humilde de terno largo, sorrindo pro nada. Ele imaginava a cena. Ele chegaria na porta. Camila veria. Ela correria, chorando de emoção. Papai, você veio! Rafael, o noivo rico, que ele nunca conheceu pessoalmente, apertaria sua mão e diria, muito prazer, senhor José. Era um filme lindo que passava na cabeça dele, mas a vida real não tem roteirista. E o final daquela viagem não seria um abraço. José desceu no ponto final. O Palácio de Cristal ficava no alto de uma colina. Carros importados passavam por ele. Ferraris, Porsches, Mercedes blindadas. José subiu a ladeira a pé. O sapato social apertado machucava os calos. O suor escorria pela testa. Quando ele chegou no portão principal, a grandiosidade do evento o atingiu como um soco. Lustres de cristal pendurados nas árvores, um tapete vermelho que parecia veludo infinito. Seguranças de terno preto e fone no ouvido que pareciam armários. José ajeitou a gravata torta. Ele respirou fundo. Coragem, Zé, é a sua filha. Ele caminhou até a entrada. O coração batia tão forte que doía no peito. Um segurança colocou a mão no peito dele, barrando a passagem. O senhor está perdido, meu amigo. A entrada de serviço é pelos fundos. José sorriu, humilde. Não, eu sou o convidado. Eu sou o pai da noiva. O segurança olhou para José de cima a baixo. Olhou para o terno bege surrado, para os sapatos gastos, para as mãos calejadas, e soltou uma risada curta. Pai da noiva? A dona Camila? O senhor deve ter bebido. O pai da noiva é um diplomata que está na Europa. Sai daqui antes que eu chame a polícia, por perturbação. Por favor, moço, chama ela. Diz que o José está aqui. Ela vai confirmar. A insistência de José chamou a atenção. Alguns convidados que chegavam começaram a olhar, cochichar. A estética perfeita estava sendo manchada por aquele velhinho teimoso. A cerimonialista, avisada pelo rádio, correu até a entrada.
Quando viu José, ela reconheceu a ameaça à perfeição do evento. Ela correu para dentro e chamou Camila. Camila estava no hall de entrada, tirando fotos pré-casamento. Ela estava radiante, até que a cerimonialista sussurrou no ouvido dela. O sorriso de Camila desapareceu. O sangue fugiu do rosto dela. Ele, o quê? Aqui? Agora? Ele está fazendo um escândalo no portão, Camila, dizendo que é seu pai. Os convidados estão olhando. Camila sentiu uma raiva vulcânica. Não amor, raiva. Ele estava estragando tudo. Ele estava invadindo um mundo dela. Ela levantou o vestido de R$ 30.000 e marchou até a entrada. Mas ela não foi para abraçar. Ela foi para expulsar. Quando José viu a filha, os olhos dele brilharam. Camila, minha filha, você parece um anjo. Ele gritou, tentando passar pelo segurança. Camila parou a 2 metros dele. O olhar dela era de gelo. Ela fez um sinal para o segurança se afastar, mas não chegou perto do pai. Ela tinha medo de que a pobreza dele fosse contagiosa ou que sujasse o vestido. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou entre dentes, mantendo um sorriso falso para quem olhava de longe. O sorriso de José murchou um pouco. Filha, eu vim te ver. O convite não chegou, mas eu sabia que você queria o papai aqui. Eu trouxe o colar da sua mãe. Ele estendeu a caixinha suja. Camila olhou para a caixa com nojo. Você ficou louco? Olha para você. Olha essa roupa. Você parece um palhaço. Você tem ideia de quem tá lá dentro? Tem senadores, tem donos de banco e você aparece aqui cheirando a óleo diesel e naftalina? José recuou um passo, como se tivesse levado um tapa físico. Mas, filha, eu tomei banho, eu comprei esse terno. Você comprou no lixo? Pai, escuta bem, você não cabe nesse mundo. Você é o meu passado e esse casamento é o meu futuro. Se você entrar lá, você vai ser a piada da festa. Você quer me envergonhar? É isso? Eu só queria te levar no altar. José sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo rosto marcado pelo sol. Camila riu, nervosa. No altar? O Rafael acha que o meu pai é um empresário aposentado que vive na Suíça. Se ele ver você, se ele souber que eu vim disso, ele cancela tudo. Você quer destruir minha vida? Se você me ama, dá a meia volta e some. José olhou para a filha. Ele procurou a menina que ele carregou nos ombros. Procurou a criança que ele ninou quando tinha febre. Ela não estava mais lá. Diante dele, havia apenas uma estranha vestida de noiva. José fechou a caixinha de veludo. A dor no peito dele era física. Ele sentiu que ia infartar ali mesmo. Tudo bem, filha. Se é para sua felicidade, eu vou embora. Só entrega isso para ele. Diz que foi um fã que mandou. Ele tentou entregar a caixinha. Camila deu um tapa na mão dele. A caixinha caiu no chão. O colar de ouro da mãe dela saltou para fora, caindo na poeira do tapete vermelho. Eu não quero seu lixo! Camila gritou, perdendo a compostura. O que Camila não viu, cega pela sua ambição, é que atrás de uma pilastra decorativa, a apenas 3 metros de distância, alguém tinha saído para fumar um cigarro e acalmar os nervos antes da cerimônia. Rafael, um noivo. Ele ouviu tudo. Ele viu o tapa. Ele viu a lágrima do velho cair no chão junto com o colar. E na mão de Rafael não havia um cigarro. Havia um microfone sem fio que ele usaria para fazer os votos. E aquele microfone, por um erro técnico da equipe de som, estava ligado e conectado às caixas de som dentro do salão, onde 300 convidados acabam de ouvir o grito. Eu não quero seu lixo! O silêncio que se instalou lá dentro era o prenúncio da tempestade. Rafael saiu das sombras. Ele olhou para Camila. Depois olhou para o José, que recolhia o colar do chão com as mãos trêmulas. Rafael não disse nada para a noiva. Ele caminhou direto para o sogro que acabara de ter. Senhor, por favor, não guarde esse colar. Acho que a dona dele acabou de morrer. Camila gelou. A guerra tinha começado, e o primeiro tiro tinha sido disparado. O vento frio da noite pareceu congelar aquele momento. Camila estava parada, a mão ainda erguida após o tapa na caixinha,
a respiração ofegante de raiva. José estava agachado na poeira do tapete vermelho, recolhendo o colar da esposa falecida, como se recolhesse os caquinhos do próprio coração. E Rafael? Rafael estava parado entre os dois mundos. O mundo de mentiras que Camila construiu para ele e o mundo de verdade dolorosa que acabara de ser revelado na frente dele. Rafael era rico, sim. Era herdeiro, sim. Mas ele não era burro. E, acima de tudo, ele não era cruel. Ele olhou para Camila. O vestido de 30 mil reais de repente parecia uma fantasia barata. A maquiagem perfeita parecia uma máscara de palhaço triste. Ele olhou para o José. O terno largo de brechó, os sapatos gastos, as mãos sujas de quem trabalhou até o último minuto para estar ali. E viu mais dignidade naquele homem agachado do que em toda a festa que o esperava lá dentro. Camila percebeu a presença de Rafael. O sangue dela gelou. A máscara de noiva perfeita voltou ao rosto num estalar de dedos, mas o pânico nos olhos dela era visível. Rafa, amor, você ouviu? Esse homem, esse mendigo louco, ele me atacou, ele tentou me roubar, eu fiquei tão assustada. Ela tentou correr para os braços dele, chorando lágrimas falsas. Rafael levantou a mão. Um gesto simples, mas que parou Camila como se fosse uma parede de concreto. Não se aproxime de mim, Camila. A voz dele era baixa, mas carregada de uma fúria fria que ela nunca tinha ouvido antes. Rafael ignorou a noiva completamente. Ele caminhou até José. O noivo, em seu smoking italiano de corte perfeito, agachou-se na poeira do tapete, na mesma altura daquele senhor humilde. José olhou para cima, assustado, segurando o colar contra o peito. Ele esperava ser expulso pelo rico arrogante que Camila tinha descrito. Em vez disso, Rafael estendeu a mão, não para bater, mas para ajudar. Senhor, me desculpe, eu não sabia. José olhou para a mão estendida. Ele hesitou, com vergonha da própria sujeira. Doutor, me perdoa, eu não queria atrapalhar a festa de vocês. Eu já tô indo. A Camila tem razão, eu não caibo aqui. Rafael segurou a mão calejada de José com firmeza. O contraste entre a pele macia do herdeiro e a pele grossa do mecânico era gritante. O senhor não vai a lugar nenhum, seu José. Eu passei 2 anos ouvindo histórias sobre um diplomata que vivia na Europa. Eu passei 2 anos amando uma miragem. Hoje, eu quero conhecer a verdade. Rafael ajudou José a se levantar. Ele limpou um pouco de poeira do ombro do terno bege do sogro. Mas, doutor, olha para mim, eu vou envergonhar vocês lá dentro. Rafael olhou para Camila, que estava pálida, roendo as unhas recém-feitas. A única pessoa que deveria sentir vergonha aqui fora, José, não é o senhor. Rafael ofereceu o braço para José, como se ele fosse a madrinha mais importante do evento. Vamos entrar. O senhor é meu convidado de honra, e nós temos um casamento para resolver. O que aconteceu a seguir foi a cena mais surreal que o Palácio de Cristal já testemunhou. A orquestra de cordas tocava uma música suave de Vivaldi no saguão. O cheiro de lírios frescos e perfume francês importado preenchia o ar. 300 convidados da elite da cidade conversavam, segurando taças de champanhe, esperando a entrada triunfal dos noivos. O burburinho cessou instantaneamente quando as portas duplas se abriram. Não era a noiva que entrava, era o noivo, Rafael, com sua postura impecável de bilionário. E de braços atados com ele, caminhando desajeitado no piso de mármore polido, estava José. O silêncio foi absoluto. 200 pares de olhos, acostumados a ver apenas marcas de grife e rostos harmonizados, fixaram-se naquele senhor de terno bege largo e sapatos gastos. Era como se um alienígena tivesse pousado no meio do salão. Cochichos começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Quem é aquele? É um morador de rua que o Rafael está ajudando? Que cheiro é esse? Parece graxa. José sentia os hogares queimando sua pele. Ele queria se enfiar num buraco. Ele tentou soltar o braço de Rafael. Doutor, por favor, estão olhando. Me deixa aí. Rafael apertou o braço dele mais forte. Ele manteve a cabeça erguida, desafiando qualquer um a fazer um comentário. Ele guiou José pelo tapete vermelho central, passando pelas mesas decoradas com cristais, até a primeira fila, a fila reservada para os pais dos noivos.
No lugar onde deveria estar sentado o diplomata da Suíça, Rafael puxou a cadeira dourada para José. Sente-se aqui, seu José. Esse é o melhor lugar da casa. José sentou na ponta da cadeira, com medo de sujar o estofado de seda. Ele colocou a caixinha do colar no colo, segurando com as duas mãos. A mãe de Rafael, uma socialista que usava mais joias do que uma vitrine de shopping, olhou para o filho com horror. Rafael, você perdeu o juízo. Quem é esse homem? Onde está o pai da Camila? Rafael olhou para a mãe, depois para José. Mãe, este é o homem que pagou a faculdade da sua nora Gift com dinheiro de troca de óleo. Este é o pai da Camila, o verdadeiro. Enquanto o salão tentava processar aquela informação bomba, a marcha nupcial começou a tocar. Era a hora dela. Camila estava no saguão, sozinha. A cerimonialista tinha fugido do clima pesado. Ela ouviu a música. Era o sonho dela. O momento que ela planejou a vida inteira. A capa da revista Caras. Mas agora parecia a marcha fúnebre do seu próprio enterro social. Ela sabia que Rafael tinha colocado o velho lá dentro. Ela sabia que a mentira tinha acabado, mas a vaidade de Camila era maior que a vergonha. Ela pensou, eu ainda sou linda, eu ainda sou a noiva. O Rafael me ama, ele está com raiva agora, mas quando me vir vestido assim, caminhando até ele, ele vai esquecer tudo. Ele vai perdoar, ele sempre perdoa. Ela ajeitou o véu, respirou fundo, engolindo o pânico, e entrou. O salão inteiro se virou. Ela estava deslumbrante. O vestido brilhava sob os lustres. Ela sorria, um sorriso treinado, de influenciadora, que não chegava aos olhos. Ela caminhou pelo tapete vermelho, mas os olhares dos convidados não eram de admiração. Eram de curiosidade mórbida. Eles olhavam para ela, depois para o velhinho na primeira fila, depois para o noivo com cara de poucos amigos no altar. Eles estavam montando o quebra-cabeça. Camila olhava fixamente para Rafael, tentando fazer contato visual, tentando seduzi-lo com o olhar. Olha para mim, amor. Olha como eu sou perfeita para você. Mas Rafael não olhava para ela. Ele olhava para o teto da igreja, como se pedisse paciência a Deus para não explodir antes da hora. Quando Camila chegou ao altar, o pai dela, na primeira fila, levantou a mão timidamente e deu um tchauzinho, discreto, com um sorriso triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Ele não conseguia evitar. Era a filha dele. Camila ignorou o pai. Ela subiu os degraus e parou ao lado de Rafael. Você está lindo, meu amor, ela sussurrou, tentando pegar a mão dele. Rafael recolheu a mão. Ele pegou o microfone do pedestal. O mesmo microfone que minutos antes tinha captado o grito dela lá fora. O padre, um senhor idoso e simpático, sorriu para os noivos. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Rafael e Camila. Rafael levantou a mão, interrompendo o padre. Só um minuto, padre. O padre parou, confuso. A música de fundo cessou. O silêncio voltou a reinar. Aquele silêncio pesado, onde você pode ouvir a respiração da pessoa ao lado. Rafael segurou o microfone com força. Os nós dos dedos estavam brancos. Ele olhou para os 300 convidados. Olhou para a alta sociedade que viera celebrar uma farsa. Depois ele se virou lentamente para Camila. O olhar dele era de um juiz prestes a ler a sentença de morte. Camila, a voz dele ecoou nos alto-falantes, fria e cortante. Antes de dizermos sim diante de Deus e dessas pessoas, eu acho que nós precisamos conversar sobre a Suíça e sobre o homem que está sentado na primeira fila, que você disse que era um mendigo que tentou te assaltar. Camila sentiu as pernas tremerem. O mundo dela começou a girar. Rafael não ia perdoar. Ele não ia deixar passar. Ele ia destruir tudo. Ali, agora, ao vivo para 300 testemunhas. E o que ele estava prestes a revelar no microfone faria o tapa que ela deu no pai parecer um carinho. O microfone na mão de Rafael emitiu um pequeno chiado agudo de feedback. Um som estridente que fez alguns convidados levarem a mão aos ouvidos. Mas ninguém desviou os olhos. O padre recuou 2 passos, percebendo que sua liturgia não teria vez naquela noite. Ele já tinha visto casamentos cancelados, noivas em fuga, até ex-namorados invadindo a igreja. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma execução pública. Camila tentou sorrir. Um reflexo condicionado de quem vive de aparência. Rafael, amor, você está nervoso. É o estresse do casamento. Vamos pular os discursos e ir para as alianças. A festa está esperando.
Ela tentou tocar no braço dele novamente. Rafael recuou como se ela fosse contagiosa. Não haverá festa, Camila. E não haverá alianças. Ele se virou para a plateia. 300 pessoas da alta sociedade. Rostos conhecidos, políticos, empresários. Todos esperando um show. E Rafael daria a eles um show inesquecível. Senhoras e senhores, começou Rafael, a voz firme e clara pelo salão gigantesco. Muitos de vocês me perguntaram, durante meses, sobre o misterioso pai da noiva, o famoso diplomata, Sr. Augusto, que vivia na Suíça e não podia viajar por problemas de saúde. Rafael fez uma pausa dramática. Ele olhou para Camila, que agora tremia visivelmente, o buquê de orquídeas brancas tremulando em suas mãos. Camila me contou histórias maravilhosas sobre ele, disse que ele ensinou a falar francês, disse que lhe deu a primeira bolsa Chanel, disse que era um homem culto, refinado, que infelizmente não aprovava nosso casamento porque achava minha família nova rica demais. Houve risinhos nervosos na plateia. A mãe de Rafael na primeira fila bufou de indignação. Rafael continuou, andando de um lado para o outro no altar, como um advogado diante do júri. Eu acreditei, eu quis impressionar esse homem. Eu mandei vinhos caros para o endereço que ela me deu na Suíça. Vinhos que, curiosamente, sempre voltavam ou extraviavam. Rafael parou de andar. Ele olhou diretamente para José, sentado na ponta da cadeira, na primeira fila, encolhido em seu terno bege. Seu José, o senhor pode ficar de pé um instante, por favor? José arregalou os olhos. Ele olhou para os lados procurando uma saída. Eu, doutor? Não, deixa-o quieto aqui, ele sussurrou. Por favor, José, eu insisto. Lentamente, com a dor de quem carrega o mundo nas costas, José se levantou. Ele segurava a caixinha de veludo contra o peito com as duas mãos, como se protegesse o coração. Rafael apontou para ele. Apresento a vocês o diplomata. O homem que, segundo a Camila, estava numa clínica nos Alpes. O salão prendeu a respiração. Mas, curiosamente, ele não fala francês. Ele não sabe o que é uma bolsa Chanel. E as mãos dele... Rafael desceu do altar e pegou a mão de José, erguendo-a para que todos vissem. As unhas escuras, a pele grossa, as cicatrizes de queimadura de motor. As mãos dele contam uma história muito mais bonita do que qualquer diplomacia. Essas mãos consertam carros há 40 anos na periferia da Zona Leste. Essas mãos estão sujas de graxa, não de dinheiro sujo. Camila não aguentou. Ela largou o buquê no chão e gritou, a voz falhando, perdendo a pose de princesa. Para com isso, Rafael! Você está louco! Esse homem é um impostor! Ele é um stalker! Eu nunca vi ele na vida! Ele deve ter sido pago por alguém para estragar meu dia! O grito dela ecoou, desesperado. Por um segundo, alguns convidados duvidaram. Será? Será que o Rafael estava sendo enganado? Rafael soltou a mão de José e voltou-se para Camila. O olhar dele era de pura pena. Um impostor, Camila? Você não viu ele? Rafael enfiou a mão interna do smoking. Ele tirou um envelope dobrado. Não era um discurso. Eram documentos. Engraçado você dizer isso, porque eu tenho aqui o extrato bancário da sua conta universitária, aquela que você diz que pagava com os seus trabalhos de modelo. Ele abriu o papel. Depósito de 15 de março, R$ 400. Remetente, oficina do Zé. Depósito de 10 de abril, R$ 350. Remetente, oficina do Zé. Durante 4 anos, Camila. Todo dia 10, chovesse ou fizesse sol, enquanto você postava fotos bebendo champanhe com as amigas, esse homem estava embaixo de um carro, trocando escapamento para pagar sua mensalidade. A revelação financeira foi um golpe forte, mas o golpe fatal ainda estava por vir. Camila chorava agora, mas de raiva, de vergonha. A maquiagem à prova d'água não resistia ao dilúvio da verdade. Isso não prova nada. Ele pode ter roubado meus dados. Ela insistiu, cavando a sua própria cova. Rafael olhou para José. Seu José, o que o senhor tem nessa caixinha? José olhou para a filha dele. Mesmo depois de tudo, mesmo sendo negado 3 vezes como Pedro negou Jesus, ele ainda tinha amor no olhar. Ele não queria mostrar. Ele não queria humilhar a menina dele. Não é nada, doutor. É só uma lembrancinha. Deixa pra lá. Mostre, José. Por favor, a verdade precisa aparecer. Com as mãos trêmulas, José abriu a caixinha suja de graxa. O brilho dourado do colar simples com o pendente de coração amassado refletiu nas luzes do salão. Rafael pegou o colar com delicadeza.
Ele o levantou para a luz. Camila, você reconhece isso? Camila olhou. Ela parou de gritar. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Ela reconhecia. Claro que reconhecia. Era o colar da mãe dela, a única lembrança física que ela tinha da mulher que a deu a vida. Ela costumava dormir segurando aquele colar quando criança, quando tinha medo do escuro. É da minha mãe, ela sussurrou, sem querer. O microfone captou. Exato, disse Rafael, da sua mãe. E quem estava com ele? O mendigo? O stalker? Rafael se aproximou dela, invadindo o espaço pessoal da noiva. Você não apenas negou seu pai, Camila. Você o humilhou na porta. Eu ouvi. Eu estava lá fora. Eu ouvi você chamar o presente dele de lixo. Eu ouvi você dizer que ele fedia. Você olhou para o homem que te deu a vida, que te deu tudo o que tinha, e o tratou pior do que trata um garçom que erra seu pedido. Rafael se virou para a plateia. Eu poderia me casar com uma mulher pobre. Eu não ligo para dinheiro. Mas eu jamais, em hipótese alguma, me casaria com uma mulher pobre de espírito. A pobreza financeira a gente resolve com trabalho. A pobreza de caráter, essa é incurável. O salão estava em estado de choque. Alguns convidados filmavam com o celular, outros choravam. A mãe de Rafael, que no começo estava horrorizada com José, agora olhava para Camila com um nojo profundo. Camila percebeu que tinha perdido, não havia mais mentira que a salvasse. O palácio de cristal tinha se transformado em uma jaula de vidro e todos estavam olhando para o monstro lá dentro. Ela olhou para Rafael, os olhos cheios de ódio. Você é um idiota, Rafael. Você destruiu tudo. O que você quer que eu faça? Que eu peça desculpas pro velho? É isso? Se eu pedir desculpas, a gente acaba com esse circo e casa logo? A arrogância dela era blindada. Ela ainda achava que podia negociar. Rafael soltou uma risada triste. Ele tirou a flor da lapela do seu smoking. Não, Camila. O circo acabou. E o palhaço? Fui eu por acreditar em você. Ele jogou o microfone no chão. O som do baque seco foi o ponto final do relacionamento. Mas José fez algo que ninguém esperava. Enquanto Rafael descia do altar para ir embora, José largou a caixinha na cadeira e correu até a filha. Camila estava parada, tremendo, destruída. José subiu no altar. Os seguranças manearam em ir pegá-lo, mas Rafael fez sinal para pararem. Todos esperavam que José fosse gritar, que fosse cobrar os anos de ingratidão. Mas o coração de um pai é um mistério que a lógica não explica. José tirou o próprio paletó bege, aquele terno grande e surrado, e colocou sobre os ombros nus e trêmulos da filha, cobrindo o decote do vestido de R$ 30.000. Tá frio aqui, filha. Vamos para casa. Disse ele, baixo, para só ela ouvir. Camila olhou para o pai. Pela primeira vez em anos, ela viu o pai. E então ela desabou. O gesto de José, cobrindo a filha com o paletó velho, ecoou mais alto que qualquer grito. Camila, que minutos antes parecia uma rainha intocável em seu pedestal de cristal, agora estava encolhida, soluçando, agarrada ao tecido áspero e com cheiro de naftalina do pai. Aquele cheiro que ela tanto desprezou no portão, agora era a única coisa que a protegia do frio dos olhares de julgamento. 300 pessoas assistiam. Ninguém riu, ninguém filmou mais nada. A humanidade daquele momento era pesada demais para as redes sociais. Eles viram uma mulher perder um noivo milionário, uma reputação e um futuro de luxo, em questão de minutos. Mas viram ela ganhar algo que dinheiro nenhum compra, um perdão que ela não merecia. Rafael, que já estava na metade do corredor para ir embora, parou. Ele se virou e viu a cena. O ódio no olhar dele suavizou. Não virou amor. O amor romântico tinha morrido, mas virou respeito. Respeito por José. Rafael caminhou de volta. Camila levantou os olhos, borrados de rímel, com uma centelha de esperança. Ele voltou. Ele vai me perdoar, ela pensou. A vaidade dela ainda tentava sobreviver. Mas Rafael não parou na frente dela. Ele parou na frente de José. Seu José, o senhor é um homem melhor do que eu. Melhor do que todos nós aqui. José sorriu, triste. Não sou não, doutor. Sou só um pai. E pai não desiste. A gente enverga, mas não quebra. Rafael olhou ao redor. O salão estava decorado, as mesas postas, o buffet com lagosta e caviar esperando nos bastidores, a banda pronta para tocar, um desperdício milionário. Rafael tomou uma decisão ali mesmo. Ele pegou o microfone do chão. Atenção a todos. Os convidados se endireitaram. O casamento acabou. Podem ir embora. Levem seus presentes, levem seus julgamentos, levem suas fofocas.
A festa para a qual vocês foram convidados não existe mais. Houve um burburinho de indignação. Pessoas ricas não gostam de ser expulsas, mas Rafael, a mãe dele, tentou intervir. E a comida e o dinheiro que gastamos? Rafael olhou para a mãe com firmeza. A comida não vai para o lixo, mãe. Hoje, o Palácio de Cristal vai receber convidados que realmente sabem o valor de um prato de comida. Rafael se virou para José. José, onde fica seu bairro? Onde fica sua oficina? Na Vila Esperança, doutor. Zona Leste. Ótimo. O senhor tem o telefone do líder comunitário ou de algum vizinho? Tenho sim. Por quê? Rafael sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez na noite. Ligue para eles. Mande alugar em ônibus. Mandem chamar todo mundo. Os mecânicos, as faxineiras, os porteiros, as crianças da rua. Diga que hoje o jantar é por minha conta. Hoje, a Vila Esperança vai jantar lagosta. Camila ouviu aquilo em choque. O casamento dela, o evento do ano, viraria um sopão de luxo para as pessoas que ela fugiu a vida inteira. Você não pode fazer isso, Rafael! É o meu sonho! Ela gritou fraca. Rafael olhou para ela frio. Era o seu sonho, Camila. Agora é a minha penitência. Eu fui cego. Agora eu quero ver. A próxima hora foi um êxodo. A elite saiu pelos fundos, reclamando e indignada, carregando suas bolsas de grife. E, aos poucos, a entrada principal começou a encher. Não de Ferraris, mas de ônibus velhos, vans escolares e gente a pé. José estava na porta. Ele chorava, mas agora de alegria. Ele via seus vizinhos, gente que dividia marmita com ele, entrando naquele palácio de vidro. Eles olhavam para o teto de cristal com a boca aberta. Eles tinham medo de pisar no tapete. Rafael estava lá, apertando a mão de cada um. Sem nojo, sem luvas. Entrem, podem comer, podem beber. A festa é de vocês. E Camila? Camila ficou num canto escuro do salão, sentada no chão, ainda com o vestido de noiva, agora sujo na barra. Ela assistiu as pessoas que ela desprezava se divertindo, rindo, sendo felizes de uma forma que ela nunca foi. Ela viu o pai, José, sendo abraçado pelos amigos. Viu Rafael servindo champanhe para uma senhora que catava papelão. E naquele momento, isolada em sua torre de marfim caída, Camila sentiu a maior dor do mundo. A dor de perceber que ela era a pessoa mais pobre daquela festa. O tempo passou. As luzes se apagaram. A vida seguiu. Mas aquela noite mudou o destino de 3 vidas para sempre. Rafael nunca mais foi o mesmo playboy. Ele usou a herança para abrir uma fundação de ensino profissionalizante na periferia. Ele aprendeu que valor não está na etiqueta da roupa, mas na alma de quem a veste. Dizem que ele encontrou um novo amor, uma professora de escola pública, e o casamento foi um churrasco no quintal, sem luxo, mas transbordando de verdade. José? José continuou na oficina, mas não do mesmo jeito. Rafael investiu nele. Transformou a Toca do Zé em um centro automotivo moderno. José agora é o gerente. Ele não precisa mais entrar embaixo de carros, mas entra mesmo assim, porque ama o que faz. Ele anda de cabeça erguida, respeitado por todos. E Camila? A vida tem um jeito curioso de ensinar quem não quer aprender. Camila perdeu os seguidores. A internet não perdoa mentirosos expostos. Os contratos foram cancelados. O dinheiro secou. Ela teve que vender as bolsas, os sapatos, o apartamento. Ela voltou para a casa do pai, para o quartinho simples na Zona Leste, com reboco na parede e goteira no teto. No começo foi humilhante. Ela não saía de casa. Mas José nunca jogou nada na cara dela. Ele acordava cedo, fazia o café e dizia: "Vem comer, filha." O amor incondicional daquele homem foi, dia após dia, quebrando a pedra de gelo no coração dela. Um ano depois, José está na oficina, fechando o caixa. Uma mulher entra. Ela não usa vestido de 30 mil reais. Ela usa uma calça jeans e uma camiseta suja de graxa, com o cabelo preso num coquê bagunçado. É Camila. Ela traz uma bandeja com 2 copos de café com leite e pão com manteiga. "Pai, o senhor precisa descansar. Deixa que eu termino de organizar as ferramentas." A voz dela não tem mais aquele tom estridente e arrogante. É uma voz cansada, mas real. José sorri. Ele pega o café. Ele olha para o pescoço da filha. Lá, brilhando contra a pele suja de trabalho, está o colar simples de ouro. O colar da mãe.
O colar que ela jogou no chão. Ela nunca mais tirou. José passa a mão na cabeça dela. Obrigado, filha, o café tá ótimo. Camila sorri de volta. Um sorriso sem preenchimento labial, sem filtro de Instagram. Um sorriso de quem finalmente descobriu quem é. Ela perdeu um marido rico. Perdeu a fama. Perdeu o luxo. Mas ali, sentada num pneu velho ao lado do pai, comendo pão com manteiga, Camila finalmente ganhou algo que vale a pena. Ela ganhou a si mesma. Essa história não é sobre dinheiro, é sobre cegueira. Às vezes a gente fica tão obcecado em brilhar para o mundo que esquece de quem segurou a lanterna quando estávamos no escuro. Pai e mãe não são eternos. E honrar quem te deu a vida é o único mandamento que vem com uma promessa. Camila aprendeu na dor. Rafael aprendeu na decepção. José ensinou com o amor. Não espere perder tudo para dar valor ao que realmente importa, porque o tapete vermelho um dia é enrolado e guardado. As luzes se apagam. E no escuro, só o que sobra é quem segura sua mão. E agora eu tenho uma pergunta difícil para você. Eu quero que você seja sincero. Se você fosse o seu José, depois de toda a humilhação, do tapa na mão, da rejeição pública, você teria acolhido a Camila de volta em casa? Ou você teria deixado ela se virar sozinha para aprender a lição? Isso é muito sério. Comenta aqui embaixo, eu perdoaria ou eu não perdoaria. Eu vou ler os comentários e dar coração nos mais emocionantes. Se essa história te tocou o coração, se você lembrou do seu pai ou da sua mãe, deixe o seu like. É de graça e ajuda a gente a trazer mais histórias que edificam a alma. Se inscreva no canal Grandes Histórias e ative o sininho, porque amanhã tem mais emoção, mais viradas e mais justiça. Um beijo no coração de vocês. Valorizem quem ama vocês de verdade. Até a próxima!